Havendo quórum regimental, declaro aberta a presente sessão. Convido o secretário, o deputado Laércio Schuster, para proceder à leitura das atas das duas últimas sessões. Senhor presidente, nobres deputados que nos acompanham pela TV Legislativa, a ata da 13ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 7 de março de 2019. Presidência, deputado Mauro de Nadal. Secretarias, deputados Laércio Schuster, Padre Pedro Baldissera, Altair Silva e Nilson Berlanda. Às 9 horas do dia 7 de março do ano de 2019, nessa cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Altair Silva, terceiro secretário, para proceder à leitura da ata da sessão anterior, que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu-a por aprovada. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações. Ocupar a tribuna os senhores deputados Altair Silva, Fabiano da Luz, doutor Vicente Caro Preso e as senhoras deputadas Paulinha e Ana Carolina Campanholo. Grande expediente. Neste horário destinado aos partidos políticos, ocuparam a tribuna os senhores deputados Nilson Berlanda, Bloco Social Liberal PR, Bruno Souza, Bloco PP, PSB, PRB, PV, Kennedy Nunes, Bloco Social Democrático, PSD, Fernando Krelin e a senhora deputada Alda de Luca, MDB. Ordem do dia. Foram aprovados o pedido de informação número 095/2019 e as moções número 076 a 080/2019. Outro sim, o senhor presidente deferiu os requerimentos número 0134 a 0139/2019 e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações números 0188 a 207/2019. Explicações pessoais. Fez uso da tribuna o senhor deputado Maurício Skurdlark. Nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra especial para segunda-feira, às 19 horas. Para constar, eu, segundo secretário, lavei a presente ata. Ata da terceira sessão especial da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 11 de março de 2019. Presidência, deputados Padre Pedro Baldissera e Neudi Sareta. Às 19 horas do dia 11 de março do ano 2019, nessa cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão especial. Dando início à solenidade, o senhor presidente convidou as seguintes autoridades que foram nominadas para tomarem assento à mesa. Excelentíssimo senhor deputado Neudi Sareta, excelentíssimo reverendíssimo bispo da Arquidiocese de Florianópolis, Dom Wilson Tadeu Junk, excelentíssimo reverendíssimo presidente da CNBB Sul 4 da cidade de Tubarão, Dom João Francisco Salme, senhora Major Bombeiro Militar Ana Paula Guilherme, neste ato representando o excelentíssimo senhor comandante do Corpo de Bombeiros Militares de Santa Catarina, Coronel Bombeiro Militar Edupércio Prates, senhora presidente da Associação Catarinense de Plantas Medicinais, Cátia Mara Batista, e senhora vice-presidente do Conselho Estadual dos Direitos Humanos, Cíntia Pinho da Luz. Ato contínuo. O senhor presidente deu conhecimento ao plenário de que a sessão foi convocada por sua solicitação e aprovada por unanimidade pelos demais parlamentares em homenagem à campanha da Fraternidade 2019, cujo tema é Fraternidade e Políticas Públicas. Neste momento, houve a execução do hino nacional e logo após a apresentação da versão editada do vídeo oficial da campanha da Fraternidade 2019. Prosseguindo, o senhor presidente convidou para fazer uso da palavra a senhora Rosane Vieira, psicanalista, funcionária recentemente aposentada da Coordenadoria de Assistência Social e Saúde dessa Assembleia,
autora do projeto Arquitetura Humana Sustentável. Na sequência, o deputado Neudi Sareta assumiu a presidência dos trabalhos e convidou o senhor deputado Padre Pedro Baldissera para, na qualidade de autor do requerimento que ensejou a presente sessão, fazer uso da palavra. Momento seguinte, e retornando à presidência dos trabalhos, o senhor deputado Padre Pedro Baldissera convidou o mestre de cerimônias para proceder à nominata dos homenageados dessa noite. Após as homenagens, o senhor presidente convidou para discorrer sobre o tema da campanha da Fraternidade de 2019 o senhor professor Célio Vanderlei Moraes e, a seguir, o reverendíssimo bispo, presidente da CNBB Regional Sul 4, Dom João Francisco Salme. Ato contínuo, o senhor presidente concedeu a palavra ao senhor deputado Neudi Sareta. Finalizando, o senhor presidente agradeceu a todos pela presença e, antes de encerrar a sessão, anunciou a execução do hino de Santa Catarina. Nada mais havendo, o senhor presidente convocou sessão ordinária para o dia seguinte, no horário regimental. Para constar, eu primeiro, o secretário, lavei a presente ata. Senhor presidente, essas são as duas atas das sessões anteriores. Na forma do regimento, damos as atas por aprovadas. Solicita a assessoria que proceda à distribuição do expediente. Breves comunicações. O primeiro orador inscrito é o deputado Ismael, tem a palavra por até 10 minutos. Senhor presidente, pela ordem. Tem a palavra pela ordem, deputado Neudi Sareta. Senhor presidente, queria cumprimentar todas as pessoas que acompanham esta sessão e registrar de forma muito especial a presença do senhor vice-prefeito da cidade de Flor de Sertão, vice-prefeito Renato, que está acompanhando também essa sessão. Muito obrigado. Feito o registro, tem a palavra o deputado Ismael. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, satisfação em poder iniciar as falas desta tarde aqui no plenário, nesta semana. Eu gostaria de iniciar abordando o tema trazido pelo jornal Diário Catarinense como manchete: embriaguez ao volante cresce 39% nas rodovias federais de Santa Catarina. E aqui, na condição de presidente da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas desta Casa, queremos expressar a nossa preocupação. Essa estimativa, deputado Júlio, nosso presidente, é de janeiro até o último dia 10 de março. Nós tivemos 983 casos de embriaguez, 703 motoristas que foram autuados, deputado Mioto, nas rodovias federais, sem contar as estaduais em Santa Catarina. É um número excessivo e nos preocupa esse aumento de 39% de motoristas embriagados nas rodovias federais de Santa Catarina. É bom lembrar, deputado Fernando, que a cada 30 minutos, Vossa Excelência, que nos dá a satisfação de ser o vice-presidente da nossa comissão, a cada 30 minutos, diz a Organização Mundial da Saúde, alguém morre por causa de um motorista embriagado. A cada 30 minutos, alguém morre por causa de um motorista embriagado. Então, é necessário que nós avancemos, não só na fiscalização, mas, sobretudo, na prevenção, cada vez mais precoce, o uso de álcool em Santa Catarina pelos nossos jovens adolescentes. E eu trazia um dado da Confederação Nacional dos Municípios do Brasil, que aponta em Santa Catarina, deputado Lima, que faz parte também da nossa comissão, 700 mil catarinenses passaram pelos serviços de saúde mental das nossas prefeituras com problema de embriaguez. 700 mil catarinenses. Lembrando que nós temos 7 milhões de habitantes no estado de Santa Catarina. Trago também nessa tarde, senhor presidente, senhores deputados, a nossa solidariedade e, ao mesmo tempo, a nossa preocupação com o município do Alto Vale, Agrolândia, onde estivemos na última sexta-feira, ou melhor, no último sábado, visitando em loco a cidade de Agrolândia, que foi, na quarta-feira passada, atingida por uma forte chuva. Era para um mês de chuva, 30 dias de chuva, a água que caiu em 3 horas na cidade de Agrolândia, próximo a Rio do Sul. E segundo
a Defesa Civil do Estado e também a Municipal. 258 casas foram atingidas, além de empresas, 2 escolas estaduais. Fui, inclusive, visitar a maior escola do município, a segunda maior da região, que é a Escola Pedro Américo, com 800 alunos. Infelizmente, uma escola antiga, ainda de taco. Agora, imaginem vocês, a água chegou a 40 centímetros, a dificuldade que haverá para se retomar as aulas ali na Escola Pedro Américo. Eu tenho uma breve reportagem, se a assessoria puder passar para nós, quando estivemos ali domingo pela manhã. Olá, meus amigos, são 9h15 nesse domingo, chegamos aqui cedinho em Agrolândia, dizer que a nossa primeira atitude, uma atitude de solidariedade, de trazer o nosso abraço fraterno a esta cidade, a este município do Alto Vale, que foi seriamente atingido há cerca de 70 horas por uma forte chuva, muito concentrada aqui no município, que fez um enorme estrago. Nós estamos aqui conferindo em loco nas ruas da cidade, em especial desta região, e também buscando, junto à Defesa Civil Estadual, soluções para o município. Estamos aguardando agora a Defesa Civil Municipal dar o seu relatório com os dados suficientes aí para a gente poder trazer uma política de ação e de reação a essa calamidade que atingiu o município de Agrolândia. Eu tenho ao meu lado aqui meu amigo pastor Josimei, que trabalhou já conosco em Blumenau, agora está aqui presidindo a paróquia em Agrolândia. Também o nosso vereador Laércio, que é um grande entusiasta das coisas públicas e que traz também a sua preocupação nessa hora de calamidade para a cidade. Eu gostaria de deixar o espaço aberto para o meu amigo Josimei. Até encontramos alguns casos pitorescos, né, como o nosso amigo aqui na frente, essa casa aqui à frente, o Emerson que está aí filmando para nós, o casal de idosos já, e disse que escapou sentando em cima do guarda-roupa, né? Os 2 velhinhos conseguiram colocar uma cadeira, sentar em cima do guarda-roupa para conseguir escapar da força das águas. Josimei, foi um grande susto. Foi, realmente, deputado, um momento difícil para a cidade. Nós queremos agradecer sua presença aqui em loco, veio ver, dar uma assistência. A cidade ainda está nesse momento de reconstrução, como o senhor está vendo, mas quarta-feira à noite, todos nós fomos surpreendidos com esta grande não é enchente, né? Uma enxurrada forte que veio, subiu até 1h da manhã, mais ou menos, depois abaixou. O povo está aí, querendo vencer, lutando, e a presença... Inclusive sem energia elétrica. Sem energia elétrica. E a presença do senhor aqui, juntamente conosco, nos dá um apoio nessa área política que é tão importante para a nossa cidade. E da nossa igreja, nós temos umas 20 famílias que foram atingidas diretamente. As casas alagadas, muitos muros caídos. Muitos muros, né? E esse caso do irmão Osni ali, que o senhor acabou de visitar, é uma realidade. Como ele, nós temos muitas outras pessoas. Nós temos lá perto do colégio, onde nós vamos daqui um pouquinho, uma irmã que ficou com 1,70 m de água dentro de casa e não saiu, ficou lá, né? E o povo está aí hoje precisando desse apoio e nós somos agradecidos pela sua presença aqui. Vereador, desafio público. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença do deputado. Quarta-feira fomos surpreendidos por uma enxurrada aí que devastou parte da nossa cidade e a gente fez os relatos ali e, logicamente, liguei para alguns deputados que a gente tem mais acesso, porque é nessa hora que a gente precisa de um representante. É justamente nessa hora, para ver os estragos e pedindo para o nobre deputado interferir de uma forma direta ou indireta para nos auxiliar agora na reconstrução do nosso município. E eu agradeço ao deputado ter vindo aqui pessoalmente e por toda a ajuda, por todo o apoio que o deputado vem prestando até o prezado momento. Satisfação foi nossa, Glaércio, a nossa responsabilidade, nossa missão de estarmos aqui em loco
conferindo os estragos e buscando soluções. Eu quero fazer um apelo também, Josimei e Graércio, não é, aos nossos telespectadores. Se você tem uma doação para fazer, a alimentação já está suprida, mas principalmente na área de móveis, colchões, né? Nós acabamos de sair da casinha aqui do casal de idosos aqui, então sem colchão para passar aí as próximas noites, e há muita necessidade nesse sentido, sofá e outras questões para reconstruir a vida. Nós vamos agora à escola estadual, a segunda maior escola do Alto Vale, com 800 alunos. Infelizmente o piso é de taco e isso vai causar uma enorme dificuldade para os nossos alunos, a questão da vigilância sanitária, a questão de saúde, inclusive, e nós estaremos já na segunda-feira pressionando o secretário de Estado para que possa também trazer uma solução, o secretário de Educação, no sentido de que os nossos alunos não sejam prejudicados na sua questão do ano letivo. Por tudo isso, nós queremos, mais uma vez, ratificar aqui a nossa solidariedade e pedir que Deus dê graça, dê força, dê sabedoria, dê discernimento e muito entusiasmo para que a cidade continue a sua caminhada. Forte abraço, obrigado aí pela sua audiência. Aí está uma síntese do que tivemos em Agrolândia. Ouço, excelência, nosso deputado, que é da região e conhece bem de perto ali a situação. Obrigado pela parte. Vossa Excelência esteve lá no sábado, é a cidade onde o deputado Aldo morava. Perfeito. Lá mora a sogra dele, perdeu o sogro faz uma semana, inclusive na casa da sogra do Aldo também entrou água. Estivemos agora pela manhã, às 11 horas, com o secretário de Defesa Civil, eu mais o prefeito Urbano também. O prefeito colocou que o deputado no sábado esteve lá, então agradecer essa união juntos em prol disso. Vossa Excelência passou tanto isso em Blumenau, né? Então sabe de perto o que é essa enxurrada, essa enchente, enfim, devastou tudo aquela área lá, foi quase 4 horas de chuva. Então, muito obrigado, me coloco também à disposição para, se entendermos, fazer o melhor para aquela cidade. Obrigado, deputado. Presidente, 30 segundos para concluir. Apenas registrar que, além das 258 famílias que infelizmente tiveram suas casas alagadas, com dezenas e dezenas de muros que caíram, enfim, nós tivemos também um prejuízo muito grande, tivemos um óbito, infelizmente, um óbito na cidade de Agrolândia, por causa das chuvas, e tivemos também um grande prejuízo em empresas, e eu falo aqui, cito uma das empresas, frigorífico de aves, onde 11 mil aves morreram, 11 mil aves, senhor presidente, e, de maneira folclórica, apenas um pintinho sobreviveu. Até parece engraçado, mas foi trágico. 11 mil aves morreram e só um pintinho sobreviveu. Até disse para o empresário, guarde bem, pode ser o recomeço por uma nova etapa e um novo sucesso na empresa, na cidade de Agrolândia. E fica aqui o nosso abraço, a nossa solidariedade ao povo do Alto Vale. Obrigado. Próximo orador inscrito é o deputado João Amin. Tem a palavra por até 10 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores que nos acompanham aqui na Assembleia Legislativa, pela TV da Assembleia, nos ouvem pela rádio digital da Assembleia Legislativa, aquelas pessoas que nos acompanham nesse momento agora, nesse ao vivo que eu faço aqui da tribuna. Eu venho nesse momento à tribuna para fazer algo que eu aprendi a não fazer. Quando a gente comete um mal, a gente tem que pedir desculpa a uma pessoa sobre uma situação. Quando a gente não faz o mal, quando a gente não erra, a gente não deve pedir desculpas. Mas eu venho aqui hoje ter que justificar algo que eu já fiz anteriormente, que é legal. Então é um pouco contraditório, porém, quando a gente fala da nossa honra, quando a gente é atacado, a gente deve se defender. E é por isso que eu venho aqui hoje. E eu queria começar esse meu pronunciamento enaltecendo a liberdade da imprensa, que é um dos pilares da democracia.
nenhuma democracia acontece sem a liberdade de imprensa, que alguns questionam, outros combatem, mas graças a Deus sempre aprendi a respeitar. E quando a gente fala de imprensa, o mais importante a se destacar da imprensa é a oportunidade do contraditório. Posso ter uma opinião, um deputado ou uma deputada pode ter uma outra opinião, e se a imprensa nos questionar, a gente pode dar a nossa opinião. Ontem, eu fui procurado pela RBS, NSC, que questionava eu ter recebido R$75 mil da empresa ProSul em 2014. Queria que colocasse a prestação de contas do meu mandato de 2014, que foi, realmente, é um dado público, qualquer um pode pesquisar e saber quanto eu arrecadei, quantos votos eu fiz também, está no site do TRE. E sobre essa prestação de contas, eu já fui avaliado no meu mandato, que eu exerci até o ano passado. A legislação mudou, e diferentemente de 2008, quando eu fui pela primeira vez candidato a vereador em Florianópolis, tive a oportunidade de ser o segundo mais votado, em 2012, quando fui eleito vice-prefeito, em 2014 e em 2018, todas as contas aprovadas pelos órgãos fiscalizadores de nós, políticos. Pode me botar de volta na tela aí, por favor. E eu, em nenhum momento, escondi isso. Hoje, tive a oportunidade também de falar com Anderson Silva e com Renato Igor, que comentaram o assunto no Bom Dia Santa Catarina, juntamente com o Faraco, que eu tinha falado ontem. O questionamento deles, enaltecendo a liberdade de imprensa, eles chegaram a fazer um comparativo com deputados estaduais de Minas Gerais que tinham recebido verba da Vale e tentaram abafar uma CPI, a de Mariana, não a de Brumadinho. Eu quero dizer que muito mais do que uma empresa, e olha que o que eu fiz é legal, muito mais do que uma empresa, a ProSul, que me deu 75 mil, eu tive a felicidade de ser filho de governador por 2 momentos da ponte fechada. E se algum colaborador do governo Espiridião a mim for denunciado, for comprovada alguma ilicitude, eu vou ser o primeiro a falar, tu tens que pagar. Seja empresa, seja pessoa. Eu aprendi isso em casa. E graças a Deus, tenho a oportunidade, como deputado estadual, prestar contas dos meus atos, como prestei como vereador, como vice-prefeito, e a segunda chance de ser deputado estadual. Eu fui candidato em 2018 com 3 membros da minha família candidato. Vocês não sabem o que isso é difícil. Pô, João, tu, teu pai, tua mãe? Sim. Analisa o patrimônio, o serviço prestado e vota. Faz parte da democracia respeitar. O que não pode é ser colocado a mim uma coisa que nem aconteceu ainda, Bruno, tu como proponente, o resultado da CPI. Se ela vai ser pizza, se eu vou atrapalhar ou eu vou ajudar, deixa para avaliar em junho ou durante os nossos trabalhos, durante o trabalho da CPI. Eu poderia questionar a imprensa, que recebeu o dinheiro dessa empresa também. Periodicamente, anúncio em jornal, papel, televisão, rádio, a imprensa não vai ter a isenção para cobrir os fatos? A Autopista Litoral Sul publica pelo
pelo menos meia página por dia na imprensa. Será que a imprensa não vai ter isenção para cobrar as obras do contorno viário da Grande Florianópolis? Faz parte do mercado. Eu sou a favor do financiamento privado. Dinheiro público tem que ser usado na saúde, na educação e na segurança. O resto também passa para a iniciativa privada. Essa é a minha opinião. E eu não sei qual é a opinião do meu pai, da minha mãe. Não sei. O problema é deles. Ter que vir aqui hoje justificar outra coisa. Constantemente, se não for diariamente, semanalmente, um jornalista é contratado, é pago, para fazer o cerimonial, pode ser uma solenidade lá na Fiesc, a Assembleia contrata, o Tribunal de Contas contrata, mesmo tendo jornalista de carreira e comissionado. Só por isso a imprensa não vai ter autonomia para falar mal da Fiesc, do Tribunal de Contas e da Assembleia Legislativa? Que isso? A gente vive no Brasil no ano 2019. Então eu venho aqui com a honra machucada. Porém, nada, ninguém vai me calar do meu jeito de ser e do jeito que eu sou servidor de quem votou em mim. A CPI tem um compromisso com Santa Catarina. 700 milhões de reais, tendo votado em mim, tendo votado no Bruno, tenho votado no Marcos de Vieira, tendo votado em quem for ou nem tendo votado. 700 milhões de reais é muito dinheiro. Desde 82, 83, esse negócio trancado, que quando for inaugurado, vai ser só um cartão postal, porque não vai ter utilidade de mobilidade nenhuma, tem um anzol numa curva no continente e tem o Parque da Luz na ilha. E ali vai passar um caminhão do mesmo peso que passa na Anita Garibaldi, na ponte, na obra mais bonita que a ex-presidente Dilma Rousseff fez no Brasil. Tu acha que o mesmo caminhão que passa lá vai passar ali? Não vai. Se o governo ou a prefeitura não entrar num acordo, e o governo tem uma opinião, que é o PLAMUS, e o IPUF, que é o Instituto de Planejamento de Florianópolis, tem outra. Então, quero dizer que se em junho a pizza estiver pronta para comer, ou se a gente puder fazer um bom trabalho e executar um bom trabalho, me julguem. Não me julga por algo que eu recebi em 2014, 2018, 2008. Todos que votaram ou não votaram em mim já analisaram minhas contas. E está à disposição. Vários políticos receberam em 2014, 2018, passa as outras duas. Não tem o que se esconder, isso é dado público. A empresa ajudou em 2014 todos esses políticos. João Ghisoni, Gervásio Silva, Juarez Ponticelli, João Batista Nunes, Luci Schoenack, Marcos Vieira, Walter Galina, Cláudio Vidrante, Magno Malta e Espiridião Amin. Isso eu acho que é 2010. 2014 ajudou esses políticos aí. João Rodrigues, José Renato Casagrande, João Amin, Valdir Cobalcini, Milton Obus, Vicente de Oliveira, Paulo César, Cláudio Vinhati, Espiridião Amin. Obrigado. Qual é o problema? Era legal, não é mais, talvez seja de novo. Por isso, eu gostaria dessa crítica da imprensa, dessa marcação da imprensa, se eu fizer mal. E agradeço a esses 3 jornalistas que me deram a oportunidade do contraditório, ontem e hoje a Band e a CBN que me ouviram. Uma homenagem ao jornalismo e uma boa sorte para nós da CPI da Ponte Hercílio Luz. Muito obrigado. Próximo orador inscrito é o deputado Laércio Schuster. Senhor presidente, senhores colegas deputados, a todos que nos acompanham pela TV Legislativa
quem está aqui na nossa Assembleia Legislativa conhecendo nosso parlamento. Em primeiro lugar, presidente Júlio Garcia, eu gostaria de parabenizar os nossos líderes partidários pelo acordo de bancada, via projeto legislativo na semana passada, que fez cessar os efeitos dos 3 decretos governamentais do Estado que retiravam incentivos fiscais em Santa Catarina. Com essa decisão, a nossa Casa Legislativa dá uma resposta clara e eficiente aos anseios de todos os catarinenses, principalmente aos mais humildes, porque esses decretos atingiam em cheio a nossa cesta básica. Quero lembrar que no dia 19 de fevereiro esteve nessa casa o senhor secretário da Fazenda, Paulo Eli, e eu levantei em plenário que nós propuséssemos a revogação desse decreto ao nosso governador, e se não fosse possível, que nós pudéssemos cessar os efeitos desse decreto. E foi o que os nossos líderes partidários fizeram, então a vocês os parabéns e muito obrigado. Eu sugeri a revogação após ter em meu gabinete, junto com o deputado Ivan Nats, empresários da região do Médio Vale do Itajaí, que estavam e ainda continuam preocupados com a situação, o desfecho desse decreto. Portanto, deputado Bruno Souza, eu sou favorável, e já disse isso aqui várias vezes, aos incentivos fiscais. E tenho certeza que todos os nobres deputados também são, porque é uma ferramenta legal, uma ferramenta que ajuda no momento de dificuldade econômica, onde a economia derrapa, ajuda as empresas a competir, gerando e dando oportunidade de crescimento econômico e social, principalmente em regiões de Santa Catarina que buscam o seu desenvolvimento. Os incentivos fiscais, eles sempre são bem-vindos. Porém, deputada Luciana Carminati, nós podemos acertar o remédio, mas nós não podemos, Ivan Nats, errar na dose. Da mesma forma, deputado Nazareno, não se pode dar o remédio sem o acompanhamento adequado. E no caso dos incentivos, sem o critério desejado. Digo isso porque os incentivos fiscais são um remédio bem-vindo para a nossa economia, e os setores, tanto das empresas como os setores produtivos catarinenses, em especial, eles merecem nos momentos da crise. Portanto, deputado João Amin, o pedido da criação da CPI da Caixa Preta, ele não questiona a necessidade ou não desses benefícios. O fato determinado da CPI da Caixa Preta do ICMS, ele é muito claro. A aparente falta de transparência, critério e até legalidade nos procedimentos do governo do Estado que resultaram na concessão desses benefícios. Este fato determinado se baseia não apenas nas próprias palavras do secretário Paulo Eli, na existência de incentivos de gaveta, mas também na concessão de benefícios sem o aval dessa Casa Legislativa. Estamos falando de muito dinheiro aqui, nobres e colegas deputados. Estamos falando de incentivos de mais de 6 bilhões de reais, que correspondem a 2 Celesques, que nós damos a empresas catarinenses por ano, sem transparência, sem legalidade e com falta de critérios necessários. 6 bilhões por ano. Quantos cafezinhos, deputado Ivan Nats, que o senhor questionou nessa tribuna, o governo teria que dar a todos os seus servidores, e quantos governos precisariam para dar de incentivo por ano? E isso nós não estamos atentos. A população não está atenta. Dessa forma, causou-me espanto quando colegas vêm a esse plenário criticar a criação da CPI para trazer luz ao que foi dito até agora. Semana passada tentou-se desqualificar
as palavras do secretário de Estado, Paulo Eli, que é um servidor de carreira, um auditor fiscal do Estado e com ampla experiência na área. Deputado Fernando, acredito que ele não cometeu nenhum deslize. Ele foi enfático em suas colocações e o pior, de maneira debochada, repetiu várias vezes. Se foi leviano ou não, deputado Fabiano, apenas uma investigação poderá revelar isso tudo. E aí a importância, mais uma vez, de nós fortalecermos a nossa CPI. Da mesma forma, levantou-se aqui a existência de uma lei federal que protegia e garantiria o sigilo aos beneficiários de tais incentivos fiscais. Ouso dizer que não existe lei no Brasil que proteja ou garanta sigilo a um governo que conceda benefícios de maneira, volto a repetir, aparentemente legal. Isso seria uma aberração jurídica. O TSE, o Tribunal de Contas do Estado, no relatório de auditoria 17/00.41.11.50, que é parte integrante do requerimento de abertura dessa CPI, através de seus técnicos também concursados, assim como o senhor secretário da Fazenda, Paulo Eli, expõe a gravidade dos fatos, afirmando textualmente, entre aspas, verificam-se 34 tratamentos tributários diferenciados que detêm a característica de benefício fiscal, concedidos irregularmente por decreto do Poder Executivo, sem o rito e trâmite legislativo necessário à sua validade. Diz ainda, abre aspas, percebe-se que um total de 4.902 beneficiários dos tratamentos tributários diferenciados não tem concessão respaldada pelos necessários atos do Poder Legislativo, ou seja, senhor presidente Júlio Garcia, não tem devida autorização legal. E ele conclui o relatório. As concessões de 6,35 bilhões de desoneração tributária, somente em 2016, exclusivamente por parte do Poder Executivo, sem qualquer acompanhamento do legislador ou órgão de controle, geraram monopólio sobre a administração dos recursos públicos, que não é exclusividade do Executivo, mas do poder público como um todo, nos termos das Constituições Federal e Estadual. Da mesma forma, senhores deputados, as palavras da ministra do STF, Carmen Lúcia, que expressa claramente a necessidade do processo legislativo no intuito de maior controle nos casos de desoneração tributária, mitigando as consequências danosas ao Estado, caso as funções estritamente legislativas sejam indevidamente realizadas pelo Poder Executivo. Para finalizar, senhor presidente, eu digo que precisamos de mais compromissos com a coisa pública e mais eficiência na gestão do Estado. O que muda a vida das pessoas para melhor são os resultados das nossas ações como homens públicos, e não discurso vazio. A CPI da Caixa Preta do ICMS tem como objetivo fazer com que 6 bilhões de reais por ano melhore a vida dos nossos catarinenses, inclusive das empresas, mas com critério, transparência, compromisso e eficiência na gestão pública. Defendo a criação e a ampla investigação dessa CPI. Defendo que essa casa exerça o papel fiscalizador dado pela nossa Constituição e que nós possamos ajudar o povo catarinense através do nosso trabalho sério, competente e, mais ainda, cheio de espírito público. Muito obrigado e eu conto com o apoio de todos os senhores. Lécio, uma parte, Lécio, nos teus 20 segundos. Por favor, deputados. São 6 bilhões de reais que precisam de transparência independente de legislação federal. Não passou nos últimos anos pela Assembleia, mas a Assembleia tem o dever agora de tornar público para o Estado de Santa Catarina. Muito obrigado, deputado João Minha. A presidência, antes de
adentrarmos no horário dos partidos políticos, comunica com muito pesar o falecimento no dia de hoje do senhor Antônio Menezes Lima, deputado estadual no período de 1971 a 1979, 7ª e 8ª legislaturas. Figura muito querida, viveu seus últimos dias aqui na capital e a presidência aproveita para enviar as condolências à família do doutor Menezes Lima, que foi deputado estadual nesta casa. Horário destinado aos partidos políticos. O primeiro horário é do MDB. Consulto o senhor líder quem fará uso da palavra. Não há oradores inscritos. O segundo horário pertence ao bloco Social Liberal PSL-PR. Por 13 minutos e 30 segundos, tem a palavra o deputado Ricardo Alba. Eu estava com o celular lá. Só uma questão de ordem, senhor presidente. Nós temos hoje a vinda do presidente do... Tem a palavra pela ordem, deputado Kennedy. Nós temos o horário da vinda do presidente da CDL aqui, né? Era hoje? Tem, é no dia de hoje, sim. Que horas que vai ser, presidente? É depois da hora do dia? Começa depois da ordem do dia. Obrigado, senhor presidente. Também pela ordem, presidente. Tem a palavra pela ordem, deputado... Também aproveitar para me solidarizar com a família do grande vascaíno Eurico Miranda, que também faleceu hoje pela manhã. Ele que tantas glórias trouxe ao nosso querido Vasco da Gama. Então, queria me solidarizar com toda a família e agradecer por tudo que ele construiu para o nosso grande time, né, o gigante da colina, Vasco da Gama. Que ele descanse em paz. Tem a palavra o deputado Ricardo Alba. Boa tarde, senhor presidente, colegas deputados, cidadão catarinense que nos assiste pela TV Legislativa. Eu quero comunicar a todo o Vale do Itajaí e a Blumenau especificamente, que amanhã, no dia 13, quarta-feira, o governador do estado, Carlos Moisés, estará em agenda no Vale do Itajaí. Cumprirá uma agenda extensa, sobretudo no município de Blumenau, onde já almoçará na cidade, gastronomia típica, reunião com o prefeito às 14 horas, visitará hospitais na região, o sistema de transplantes, que é referência nacional, né, do Hospital Santa Isabel, visitará também uma cervejaria do município de Blumenau e toda a produção, o empreendedorismo, a economia que é gerada por esse mercado. Aliás, senhor presidente, Blumenau é a capital nacional da cerveja, festa que começa também amanhã, Festival da Cerveja, às 19 horas, que terá a presença inaugural ali, da abertura com o governador Carlos Moisés, que prestigia a 11ª edição desse evento empreendedor, que mostra a economia, que mostra a força de trabalho desse mercado em Blumenau e em toda a região. Repito, Blumenau como sendo a capital nacional da cerveja, fica muito feliz com a ida do governador amanhã na abertura da 11ª edição do festival. Quero também ressaltar e enaltecer a ida do governador, no sentido de que ele já foi a Joinville, deputado João Amin, já foi ontem a Criciúma e a Tubarão, amanhã está indo a Blumenau, está girando o estado e conhecendo os problemas de cada um dos municípios em loco. Não é um governador de gabinete, é um governador que fez a máquina andar para depois sim girar agora, ver os municípios, ver os problemas de perto, conversar com as autoridades municipais para resolver os problemas um a um. Parabéns, parabéns, governador, que já foi a Joinville em 2 meses de mandato, que já foi a Tubarão, que já foi a Criciúma e que amanhã vai prestigiar o Vale do Itajaí, sobretudo no Festival da Cerveja. Quero também, senhores deputados, ressaltar o excepcional trabalho que vem sendo feito pelo secretário de Educação, Natalino Ghioni,
que está girando uma a uma as gerências regionais de educação, deputado Fabiano, colocando gente competente para trabalhar, dando norte à educação pública aqui em Santa Catarina, um profissional renomado. Estive conversando com ele hoje, entreguei para ele um projeto que foi de minha autoria enquanto vereador no município de Blumenau. O projeto se chama Empresa Amiga da Escola. É um projeto que promove a parceria público-privada e onde a estrutura do ensino público é melhorada, a qualidade do ensino para as crianças, para os adolescentes e para as famílias, consequentemente, também é melhorada. A participação da comunidade, das empresas, da APP, de todo o entorno dos educandários, seja escola ou centro de educação infantil, realmente sai muito privilegiada pela Lei Empresa Amiga da Escola, que foi entregue em mãos hoje ao secretário Natalino Ghioni, que eu tenho certeza levará esse modelo de desenvolvimento educacional, de fortalecimento da estrutura, de reformas, ampliações e que tem consequências também na qualidade do ensino para todo o estado de Santa Catarina. Aliás, deputado João, esse projeto de minha autoria enquanto vereador em Blumenau reformou 2 educandários naquela cidade e foi copiado para outros 7 municípios da região. E agora, a Lei Empresa Amiga da Escola está sendo entregue em mãos do secretário Natalino para que ele adeque às necessidades do Estado e promova melhorias em parceria público-privada em todos os educandários da nossa bela Santa Catarina. Parabéns ao secretário e parabéns ao governador. Repito que amanhã estará no Vale do Itajaí prestigiando a nossa gente. Obrigado, senhor presidente. Não havendo deputado do bloco PSL-PR para complementação de tempo, passamos ao bloco PP, PSB, PRB e PV, pelo tempo de até 12 minutos. Com a palavra, o deputado Bruno Souza. Boa tarde, senhores deputados. A liberdade de expressão, ela serve justamente para falar aquilo que nos desagrada. Não faz sentido pensar numa liberdade de expressão que sirva para falar aquilo que apenas nos agrade. Portanto, sou um defensor restrito dessa liberdade de expressão. Entretanto, quando essa liberdade de expressão começa a se manifestar através de órgãos públicos, como a nossa Universidade Federal, algumas ressalvas devem ser tomadas e alguns cuidados também admitidos. Digo aqui porque há cerca de 2 anos atrás, um grupo de estudantes tentou realizar, com o meu apoio, um evento chamado Semana das Vítimas do Comunismo, na Universidade Federal. Felizmente, enfrentou grande resistência na época para conseguir fazer, chegando até mesmo a ter o evento cancelado pela direção do centro no dia do evento, com palestrantes internacionais aqui já em Florianópolis, diversas centenas de confirmados. Entretanto, eu recebo aqui, agora há pouco, a aula magna de inauguração do curso e promovido pelo DCE Luiz Travesso. Novamente, nada contra a liberdade de expressão, longe disso. Entretanto, como disse um deputado aqui hoje, ela é ruim quando serve apenas a um lado e não traz o contraditório. Vejam só quem que o diretório DCE trouxe para palestrar. Sem dúvida, vão invadir o semestre. Trouxeram aqui Guilherme Boulos para palestrar na aula magna de um curso. Quem quiser, então, saber mais sobre invasões de terra, de propriedade alheia, de propriedade de quem produz e trabalha, quem quiser saber um pouco mais sobre delinquência e como violar a lei dos nossos direitos civil e penal, pode estar lá. Eu faço aqui gratuitamente uma propaganda
para esta aula magna, no dia 19, às 18h30. Quem tiver vontade de ir lá louvar um contraventor tornado herói em uma sociedade com princípios e valores invertidos, ou pelo menos uma parte dessa sociedade que inverteu valores e torna um sujeito que é invasor de casas e violador do trabalho alheio em um herói, está convidado a ir na Universidade Federal nesse dia. Infelizmente, quando nós tentamos falar das vítimas desse tipo de ideologia falida e que simplesmente não aconteceu e deu certo em lugar nenhum do mundo, quando tentamos falar das vítimas, dos milhões de mortos pela ideologia que esse senhor aqui defende, muitas vezes somos podados. Quando é para falar das vítimas, não conseguimos, mas quando é para falar dos autoritários, agressores e criminosos, então todo espaço parece ser cedido a essas pessoas. Lamentável. Um outro assunto que eu gostaria de deixar aqui e fazer novamente um convite aos deputados. Agora, estamos com 13 assinaturas na PEC do efeito cascata, que pretende limitar o aumento automático de vencimentos aqui no Estado, sem que passe por essa Assembleia. Esse parlamento, que é a casa originária, onde esse debate deve ser feito, o que é gasto aqui no Estado, com o nosso Estado, e que será depois cobrado através de impostos da população, deve ser aqui discutido. Hoje, infelizmente, esse efeito cascata, ele passa direto, essa Assembleia não precisa votar nada, e a população catarinense basta pagar esse custo extra. São 78 milhões de reais só este ano, através de um efeito cascata, que veio desembocar aqui em Santa Catarina, por consequência de um aumento dos ministros do STF, e ao povo catarinense não lhe restou nada a não ser pagar a conta de 78 milhões apenas esse ano. Por quê? Porque esse debate não pôde ser feito aqui na Assembleia, nesta Assembleia. Os senhores terem ideia, 900 funcionários do Estado passaram de R$30.400 que recebem por mês para R$35.300, um aumento de quase R$5.000, que é basicamente o dobro, só o aumento do piso dos nossos professores da rede estadual. Então, estamos com 13 assinaturas aqui, estamos precisando de mais uma assinatura para que esse debate aconteça nessa casa, para que esse debate sobre as prioridades, porque orçamento é sempre um debate sobre prioridade, sobre aquilo que nós devemos, naquilo que nós devemos usar os nossos escassos recursos e investir. Se esse debate não acontece aqui, não podemos discutir sobre prioridade, não estamos debatendo sobre prioridades. Será que não seria prioridade, na minha opinião, cobrar menos impostos? Mas uma vez que cobrado esses impostos, será que a prioridade não seria aumentar então o piso daqueles que ganham menos, ao invés de aumentar o teto daqueles que já ganham mais? Esse tipo de debate deveria acontecer nesse plenário, nessa casa. Estamos a apenas uma assinatura desse projeto começar a tramitar. Então, novamente, convido os deputados, se algum deputado quiser assinar e fazer esse debate acontecer nessa casa, basta uma assinatura. Estou com a PEC aqui comigo e agradeço aos demais 12 que assinaram comigo pela coragem, pela percepção de que é necessário ter esse tipo de debate aqui nesta casa. Muito obrigado. Pelo tempo de até 12 minutos, com a palavra o bloco parlamentar PP, PSB, PRB e PV. É PP, PSB. Houve um complemento de tempo usado pelo deputado Bruno no tempo do PSL-PR. Perfeitamente. Deputada Paulinha.
eu falar, porque eu de aniversário eu preciso... Tenha bondade, com a palavra e com a aquiescência dos líderes, com a palavra, deputada Paulinha. Boa tarde, senhoras e senhores. Eu gostaria de pedir para colocar brevemente um vídeo que nós trouxemos para compartilhar. Hoje, o tema que me traz ao plenário é, naturalmente, o mês da mulher. E agradeço já a gentileza, senhor presidente, de poder me manifestar, porque bom, depois eu continuo. Eu vim compartilhar um pouco da minha história com vocês. Eu me casei muito nova, tinha apenas 18 anos, né? E como toda menina, sonhou com um casamento perfeito. Logo nas primeiras semanas que eu casei, veio as regras. Você não pode ver sua mãe, você não pode ver seu pai, você não pode estudar, você não pode trabalhar, porque agora você é minha esposa. Eu me vi em um relacionamento abusivo. A primeira grande destruição da minha vida foi a minha gravidez. E daí, quando a neném nasceu, a primeira vez que eu fui dar mamar para minha filha, ele não deixou. Ele dizia que o seio era dele, que o corpo era dele, e a minha filha era um verme. Ela queria mamar, ela sentia meu cheiro. Eu entrava embaixo da mesa e dava mamar escondido. E quando ele me torturava, ele queria ter relação. Ele me judiava e ele me socorria. E o meu agressor era o meu socorrista, para eu não ir ao médico. E eu tive meu segundo filho porque ele prometeu que agora eu ia dar mamar pro meu filho. Eu mudei, tá? Eu sou o melhor marido do mundo. Ele chorava, ele falava que se arrependia, que ele nunca mais ia fazer isso. Dava presente, agradava as crianças e depois fazia tudo de novo. Eu passei tanto nervoso quando ele nasceu prematuro. Morreu, chegou a ter parada no caminho da UTI. Ele foi reanimado, Deus deixou ele ressuscitar. E ele falava, ele tem que morrer, que eu prefiro ele morto que um menino deficiente. As agressões, as violências sexuais, geralmente era quando as crianças estavam em casa para eu não gritar, para eu não pedir ajuda. Como é que eu ia pedir ajuda para os meus filhos, gente? O torturador, ele tem domínio sobre a pessoa, você não consegue sair. Para acabar logo, eu cedia. E daí o meu corpo começou a falar. Comecei a ter anorexia nervosa. E eu tentei suicídio. Preferia morrer em ver ele judiar dos meus filhos, da minha mãe, do meu pai. Eu despedi deles, dei um beijo e me deitei depois que eu tomei medicamento. No outro dia amanheceu, eu estava viva. Então agora é hora. Agora é hora. Peguei as crianças e as malas, falei que eu precisava ver minha mãe. Eu consegui fugir. Eu consegui fugir. Tem apoio para mulheres que sofrem agressões. Procurei a delegacia, fiz a denúncia e uma moça dava a palestra do projeto Tem Saída. A palavra Tem Saída foi a primeira coisa que me impressionou. E graças a Deus pelo projeto eu entrei nessa empresa no qual estou. Acreditaram que eu era capaz, acreditaram que eu podia ser melhor. Se amanhã eu não estiver mais aqui, eu quero dizer para todo mundo que a minha voz teve som e que valeu a pena estar aqui.
Bem, senhoras e senhores, neste mês que nós temos tantas atividades correlacionadas à política pública da mulher, eu queria pedir apenas ao presidente para corrigir, o nosso tempo é 15 minutos, né? Enfim, quero dizer a vocês que penso que é chegado o tempo de nós assumirmos as nossas fragilidades, não somente como políticos, como a sociedade tem nos cobrado, mas também como sociedade. Eliminar o preconceito das nossas raízes e, consequentemente, a violência que ele abriga é uma das tarefas mais importantes para a edificação de uma sociedade mais justa, mais fraterna, condição que, em meu ver, está acima de dogmas religiosos ou políticos. E que precisa, sim, de uma ação, de coragem, principalmente esta, a coragem de enxergarmos-nos como realmente somos, sem os subterfúgios do politicamente correto. Quero dizer para os senhores aqui que eu estou cansada de todo o mês de março ministrar e receber as mesmas palestras. Há mais de 20 anos que nós falamos a mesma coisa no 8 de março. E estamos todos, eu creio, como sociedade, cansados das dores profundas que as mulheres são submetidas à violência pelas restrições a nós impostas desde meninas. Mas eu também estou cansada de uma sociedade que estimula os seus meninos a serem violentos desde a primeira infância. Precisamos, sim, de ações afirmativas, de ações de proteção direta, mas precisamos também de políticas públicas que previnam esse quadro de violência e que tem reverberado tantos problemas na nossa sociedade nos dias de hoje, que nos arranca o direito de sermos livres, não só as mulheres, mas a todos e todas que se põem a viver fora de um regime de conduta que não nos permite ser o que somos, de fazer as nossas escolhas. Eu quero dizer para os senhores aqui que me sinto confortada, naturalmente, pela luta de mulheres que antecederam-nos, e que eu tenho consciência que elas fizeram muito para que nós estivéssemos até aqui no dia de hoje. Mas é por elas, por todas nós, que eu penso que a gente precisa continuar provocando esse debate agora com mais consistência. E o vídeo que nós apresentamos hoje retrata uma iniciativa que já acontece em São Paulo, um programa que se chama Tem Saída, onde o Estado oferece, com articulação com o setor produtivo, a alternativa de inserir no mercado de trabalho e amparar esta mulher vítima de violência para que ela se encoraje a recomeçar a sua vida. E a gente traz para esta casa, então, uma proposição legal, um projeto de lei, senhoras e senhores, que apresenta esta como uma medida alternativa para as nossas mulheres catarinenses. Quero também dizer que, para contribuir com a nossa querida deputada Marlene, que hoje preside a Escola do Legislativo, nós também trazemos, e está na pauta de hoje, um outro programa, um subprograma, que se chama Mulher no Parlamento, e que é, na verdade, uma versão para mulheres do bem-sucedido programa desta casa, que incentiva jovens a participar da política. Eu quero também enaltecer a nossa deputada Ada de Luca, que apresentou um projeto também que promove a proteção das mulheres que se sentirem em situação de risco quando estiverem em ambientes como restaurante, bares. E ao meu colega de partido, Rodrigo Minotto, que também trouxe neste mês a proposição da criação da Semana Maria da Penha, que visa discutir a questão da violência contra a mulher nas escolas. Quero também dizer para vocês que, em Semana Pretérita, já apresentamos uma proposição onde a gente reitera ao governo estadual o pedido de que mulheres policiais acolham a vítima. E eu falo aqui com a experiência de uma mulher que tem mais de 20 anos na causa de defesa das mulheres, que se descobriu, se experimentou fazendo isso mesmo sem saber como. E eu falo para vocês com a experiência irrefutável, que é absolutamente diferente a acolhida da mulher, ainda que o homem seja muito competente. Mas a policial mulher, ela tem uma sensibilidade notável que auxilia nesse momento de dor, de uma forma muito especial. Mas quero, senhores, dizer, de tantas proposições que a gente apresenta, a que eu acredito maiores esperanças é ainda que ainda não foi protocolizada nessa casa, é fruto de um projeto de lei que ainda está em construção, e eu gostaria muitíssimo, inclusive, de antes de submetê-lo, contar com a subscrição daqueles que assim desejarem contribuir com a proposta.
Ele trata, na verdade, da inclusão de uma disciplina, não de uma semana, mas de uma disciplina obrigatória para o Estado e para os municípios, desde o ensino fundamental, denominada Educação para o Não Preconceito. Eu quero dizer para vocês que ela ainda não está finalizada, porque a gente tem procurado, inclusive, organismos internacionais, a ONU tem nos auxiliado na construção dessa matéria, do seu inventário, porque eu penso que nós não podemos errar no fio da condição desse projeto de lei. Eu penso, sinceramente, e digo aos senhores, que a nossa geração, às vezes, me parece que não tem mais cura. Nós vivemos de miúdos e pequenos avanços no que concerne a direitos e liberdades individuais. A nossa tolerância para com as diferenças é minúscula ainda. E parece que cada vez mais tem se reduzido. Então, senhores, eu quero dizer para vocês que eu realmente acredito que se a gente tiver à disposição de assumirmos, de patrocinarmos nos nossos lares, nas nossas escolas, uma nova forma de ver e entender a vida, se a gente conseguir assumir esse preconceito velado, que não queremos falar sobre ele, é possível sim que nós, educando os nossos filhos diferentes, podemos ter um mundo melhor. Eu reitero que a proposta aqui não coexiste para discutir gênero na sua acepção ideológica. Não. O seu viés será o fio do respeito às escolhas individuais. Apenas isso. Eu quero, para terminar, antes de conceder a parte aos meus colegas, deixar aqui a todos, neste mês de março, uma reflexão. Porque é incrível, eu fico muito sentida ainda quando as pessoas negam o feminismo como se ele fosse uma doença. Mas se a gente olhar apenas o dicionário da língua portuguesa nos dá o seguinte conceito: feminismo é a teoria que sustenta a igualdade política, social e econômica de ambos os sexos. Nada além disso. E por isso que, às vezes, eu tenho a sensação que mais de 90% do mundo não entendeu ainda o que é o feminismo. Porque se as pessoas realmente entendessem, quase todo mundo teria orgulho de se dizer feminista. Ser feminista, meus amigos, e eu lastimo que agora as minhas colegas mulheres não estão aqui para compartilhar esse pensamento junto comigo, mas ser feminista não tem nada a ver com ser mulher, não tem nada a ver com ser homem. Ser feminista não é algo ruim ou bom. Ser feminista simplesmente é necessário. É uma questão de equidade social. O feminismo, é importante que seja dito aqui nesta casa, nesse dia, não é um posicionamento nem de esquerda, nem de direita. E isto precisa ser finalmente compreendido. O feminismo não é uma ameaça. O feminismo, ele é lindo, ele é importante, ele é um sinal de inteligência e da decência de qualquer ser humano que apenas deseja em seu íntimo respeitar o próximo. Eu quero agradecer, antes de conceder a parte ao deputado Kennedy, a todas as 4 colegas que me acompanham na bancada feminina, aos homens desta casa que têm nos premiado com muito respeito. Agradeço também ao deputado Milton Obos, nosso líder, que me concedeu o uso do tempo da tribuna, e quero dizer para vocês que hoje eu homenageio a minha feminista preferida, que é a minha mãezinha, que hoje está de aniversário e veio brevemente me assistir na sessão. Ela que hoje, nos seus 76 anos, tem como luta o combate ao Alzheimer. Quero te dizer, mami, que eu te amo e quero te agradecer por ter me permitido que eu me tornasse uma mulher corajosa ao longo da vida. Um beijo, mami. Concedo a parte agora ao meu colega, deputado Kennedy. Deputada Paulinha, depois de tantas palavras que a gente ouviu aqui, de um tema tão importante que eu sei que a sessão de hoje está não só melhor por conta dessas palavras, mas também pela presença da sua mãezinha que está aqui. Mas eu gostaria de dizer, aquele vídeo que Vossa Excelência colocou ali, ele impacta qualquer um. E a nossa preocupação é quando a gente assistir um vídeo desse e não acontecer nada com a gente.
aí o mundo está perdido. Saber que tem homem que não permite que a mulher dê mamar para o filho, porque diz que o corpo é dela e, portanto, o seio é dela. Isso não é homem, isso é um rato, isso é um vagabundo, isso é um salafrário. Mas existe. E nós temos que combater isso. E quero lhe convocar, deputada Paulinha, assim como também as deputadas daqui da casa, para que se engajem com a gente na Unali. Ontem nós tivemos a reunião com a formação das secretarias, e tem uma secretaria que é a Secretaria das Mulheres. E nós vamos fazer um ciclo de palestras nas regiões do Brasil, e um dos temas é violência contra as mulheres. O outro tema é suicídio e automutilação, e o terceiro tema com a implantação administrativa e financeira do SUSP, Sistema Único de Segurança Pública. Mas eu acho que todas essas ideias que Vossa Excelência colocou aqui, ela deve ser trazida para essas conferências, para que seja uma ação em todas as assembleias legislativas. Essa questão da aula, a questão desses projetos, para que nós possamos, através das assembleias legislativas, comunicarmos à sociedade esse tipo de ação para que nós possamos salvar vidas. Quero lhe parabenizar mais uma vez e, por favor, engaje-se nessa campanha junto conosco na Unali. Obrigado, deputado. Conte comigo a partir de já, deputado. Obrigado. Deputado Milton. Senhor presidente, deputada Paulinha, primeiro lhe cumprimentar por trazer o debate do tema, mas, acima de tudo, cumprimentá-la por fazer parte da política, por estar no Parlamento Catarinense hoje, depois de uma trajetória exitosa como prefeita de Bombinhas, e tenho certeza que a sua mãe está muito orgulhosa, assim como a minha mãezinha, que vai fazer 83, agora em julho, se orgulha dos filhos que tem. Hoje a gente vive uma banalização da participação política do homem ou da mulher. E a gente sabe que mulher não precisaria de cota, não precisaria de absolutamente nada. Ela precisa de estímulo para que ela possa contribuir. E a mulher sabe fazer isso. Sabe fazer isso lá na família, lá dentro de casa, sabe fazer isso em todos os lugares da sociedade. E quando a gente vê mulheres de destaque como Vossa Excelência, participando da atividade política, fazendo a grande transformação que só através da política é possível, a gente se dá conta que nós não podemos nos acovardar. Não nos acovardemos àqueles que dizem que política é o mal da sociedade. Eu sempre gostei de participar da sociedade organizada. Sempre tive metido em tudo. Era empresário, estava ajudando o time de futebol, o hospital, isso, aquilo. E quando eu fui prefeito é que eu percebi que não existe condição maior de você contribuir do que a participação política. Tudo acontece pela política. Então, o que Vossa Excelência traz para nós hoje é que, além do debate engrandecedor, do papel da mulher e do respeito que nós todos devemos ter por ela, é a importância da participação da mulher na política, e que Vossa Excelência faz muito bem. Continue assim e conte conosco. Parabéns. Muito obrigada, deputado. O senhor também é um exemplo para mim. Meu querido Vicente, por gentileza. Eu queria parabenizá-la também pela sua iniciativa, deputada Paulinha, e dizer assim, os paradigmas de machismo, daquelas lições que até muitos que estão aqui tiveram, né, do jeito de ser macho em determinada fase da vida, nós temos que tirar todo o pudor e falar, né? Ser macho dizendo que tem condições de, em determinada idade, ter relações, ter coragem, se vingar. Então, essa apologia à violência, seja de qual forma ela for,
ela seja, é muito ruim para se retirar como um passe de mágica da cabeça das pessoas. Veja bem, eu tive a honra de ser secretário de Saúde em 2017, um desafio muito grande, e depois daquilo, muitos deputados tiveram a consciência de saber lidar com o orçamento da saúde, e nós estamos aí frente a alguns desafios, mas em determinados locais aqui de Santa Catarina, no Planalto Serrano, lá estava e ainda está um problema de saúde pública, que é o pré-natal. Motivo, as mulheres... 30 segundos para concluir. Encerrar, senhor presidente, obrigado. As mulheres tinham vergonha de fazer o exame ginecológico de pré-natal. Então, você vê até onde vai o grau da importância do seu discurso. Então, parabéns, continue assim e nós vamos dar força. Obrigado, querido. Obrigado, senhor presidente. E quero dizer que a gente trouxe outras matérias muito importantes, inclusive uma PEC sobre a saúde, e discutiremos num outro momento. Muito obrigada a todos. Pelo tempo de até 6 minutos, com a palavra o Partido dos Trabalhadores. Consulto seu líder, deputado Fabiano, que está indicando o deputado Neudi Sareta. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, estimados catarinenses que acompanham esta sessão, amanhã nós vamos ter, no âmbito da Comissão de Saúde, a presença da equipe da Secretaria de Estado da Saúde, deputado Vicente, exatamente para apresentar o relatório do quadrimestre, do último quadrimestre, na verdade ainda relativo ao governo anterior, e será um momento importante para nós vermos o atual quadro das finanças da Secretaria do Estado da Saúde. Esse ano está em pleno vigor a emenda constitucional que determina a aplicação de 15% dos recursos na saúde. No ano passado foi 14%. E queria apenas fazer algumas relações. O governo do Estado tem intencionado, o Supremo Tribunal Federal, para que conceda uma liminar, para que considere, inclusive, a emenda constitucional catarinense inconstitucional, o que seria, no meu entendimento, um atraso se voltássemos atrás, porque iríamos regredir ao percentual de 12%. Acredito que foi uma conquista nós termos estabelecido o 15%, lembrando que a média dos municípios catarinenses em gastos, investimentos com saúde, situa-se na faixa de 23%. E aqui o percentual está longe disso, é 15%, por isso seria um retrocesso se fosse voltado mais ainda à época dos 12%. Recentemente também o governo do Estado ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade contra dispositivo da Lei Estadual 17.527 de 2018, que determina que o Executivo repasse os recursos previstos no orçamento para a área da saúde em forma de 12º até o dia 15. Esta é uma medida importante, essa medida de obrigatoriedade do repasse do recurso em forma de 12º, porque sem isso não há gestão de saúde. O próprio secretário e sua equipe não vai conseguir fazer a gestão adequada. Nesta semana ainda, em entrevista a um órgão televisivo aqui do Estado, o secretário de Saúde, Elton Zeferino, afirmou que, abro aspas, não há dinheiro em caixa, os pagamentos vão depender da capacidade financeira da Secretaria, fecha aspas. Se houver o repasse em forma de 12º, o secretário tem todo mês a sua programação e saberá exatamente quanto poderá dispor, por isso que é importante. Nós temos uma preocupação, eu vi também ainda em relação a essa entrevista do secretário, fala que não há aí um cronograma de pagamento, tem o problema dos repasses para os hospitais filantrópicos e privados,
que atendem 70% de pacientes do SUS em Santa Catarina, não vimos ainda um cronograma. Ou seja, eu tenho dito aqui, desde que reassumi como deputado estadual, nesse período pós-experiência como gestor municipal, de que não se faz saúde se não tiver, de fato, recurso e se não for colocado como uma prioridade. Nós precisamos priorizar através do orçamento, que estabeleça um percentual compatível, através da obrigatoriedade de um repasse em forma de 1/10, e através, é claro, também da boa gestão desse recurso. Nós temos muita gente, deputado Kennedy, ainda em fila de espera em Santa Catarina, para atendimentos, para exames, para cirurgias, hospitais esperando pagamento. Por isso, nós esperamos que o governo possa nos dar uma luz também na solução destes problemas. Eu consulto se o deputado Kennedy está aguardando uma parte, pois não? Eu queria só, deputado, pedir para que Vossa Excelência faça, eu quero fazer um registro e uma pergunta para amanhã o pessoal da Secretaria. O primeiro registro é que avise o pessoal da Secretaria da Saúde que nós temos mais do que 7 lugares aqui na Assembleia Legislativa. É que lá na Secretaria da Saúde ele só atende até número 7. O 8º já fica na porta fora. E a segunda coisa, peça para o pessoal do governo parar de recorrer ao Supremo Tribunal Federal naquilo que nós, deputados, votamos para ajudar a saúde, o aumento do percentual. E agora acabou de entrar no Supremo, o governador acabou de entrar no Supremo para arguir inconstitucionalidade na emenda que nós colocamos aqui do projeto, que todo dia 10 tem que fazer o repasse. Então não adianta essa casa, que é a casa que escuta as pessoas, propor e aprovar soluções e o governo recorrer à justiça e ainda insistir na não realização dessas coisas. Então, obrigado e parabéns pela sua palavra. Obrigado, deputado Kennedy. Deputado Caro Preso. Senhor presidente da Comissão de Saúde, eu acho extremamente oportuno esse debate, e amanhã nós vamos ouvir do secretário o que ele tem a nos dizer de receber dinheiro em dia, a quantidade certa e na hora certa. Eu acho que ele é a pessoa mais talhada para dizer isso, né? Mais 30 segundos. Todos nós lutamos por isso, foi um trabalho exaustivo que foi feito aqui pela Assembleia, justamente quando o secretário, abrimos a caixa preta e mostramos as dificuldades que a pasta envolve. Muito obrigado. Obrigado, Vossa Excelência, e, portanto, esperamos que, de fato, seja a questão da saúde tida e colocada na prática como uma prioridade para atender às grandes angústias daqueles que aguardam por atendimento. Em conformidade com o artigo 97 do Regimento Interno, esta presidência suspende a sessão e convida o senhor presidente da FEComércio, Bruno Breithaupt, para apresentar mensagem anual da instituição, destacando o trabalho político e legislativo junto aos parlamentares. Presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado João Amin. Antes da ordem do dia, porque a ordem do dia às 16 horas regimental, aí vamos aproveitar o tempo. Pela ordem... Questão de ordem, deputado Fernando. Só saudar o gerente do Hospital Santa Teresa, aqui o Bira, suplente vereador de São Pedro de Alcântara, também o vereador Roberto Henning, que está aqui presente também acompanhando. Sejam todos bem-vindos. Excelentíssimo deputado Mauro Nadal, vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, excelentíssimas senhoras deputadas, senhores deputados, estimados catarinenses aqui presentes e os que nos acompanham pela TV Rádio Digital, boa tarde.
Venho mais uma vez à tribuna desta casa, em nome dos empresários do comércio de bens, serviços e turismo de Santa Catarina, responsáveis por 63,9% da força de trabalho de nosso Estado, mais da metade da arrecadação de ICMS catarinense e 65% do PIB estadual. E registrar a atenção e parceria das senhoras e senhores deputados na apreciação, aprovação e rejeição de matérias. No último ano, com a legislatura passada, trabalhamos em mais de 200 projetos de lei. Obtivemos sucesso em 99% do que atuamos nas comissões e gabinetes de cada parlamentar. Isso significa que a sensibilidade das senhoras e senhores fez com que, em conjunto, evitássemos mais de 4 bilhões de reais de custo aos empresários do setor, de acordo com análises de impacto econômico que fazemos para cada matéria. Como exemplo, destaco a MP 220, rejeitada na sua admissibilidade por este plenário. Sozinha, seria responsável por um prejuízo de mais de 1,5 bilhão de reais aos empresários do setor, transferindo-nos o ônus de um aumento de carga tributário disfarçado de benefício tributário. Pagariam esta conta o comércio e o consumidor final. Aquele momento foi importante para a maturidade nesse tema, prevalecendo o interesse da maioria dos catarinenses. Os benefícios fiscais, aliás, aquecem a pauta desta casa já no início de legislatura. Junto deste, outros temas também preocupam os empresários catarinenses. Por ocasião das eleições que consagraram os vossos mandatos, realizamos uma pesquisa junto à nossa base para entender quais eram suas principais reivindicações, documento este que chamamos de Carta do Comércio, e o ranking das prioridades nos chamou a atenção. A Carta do Comércio foi distribuída a cada um dos senhores já no plenário. A segurança pública foi o item de maior preocupação. Entendemos que a preocupação com a segurança indica que falhamos nos demais serviços essenciais à população. Por isso, pesquisamos também a avaliação sobre os serviços públicos de saúde, educação, habitação, saneamento básico, cultura e lazer. Todos abaixo da média, com destaque para a saúde e saneamento básico, que são itens complementares. Se nos falta saúde, saneamento e educação, senhor presidente, é natural que olhemos para a segurança com apreensão. Estamos falando de faces de uma mesma moeda. Preocupa também aos nossos empresários a infraestrutura, com destaque para a mobilidade urbana e os modais rodoviários, portos e aeroportos. Além disso, o custo elevado e o pouco volume de crédito para o fomento estadual afugentam o nosso empreendedor. Nos preocupa também a pirataria, e esta casa pode avançar neste tema, aprovando uma política estadual de combate deste mal que acomete nossa concorrência. Também o sistema legal e tributário, outra preocupação central dos nossos empresários, nos remonta ao modelo de Estado e sociedade que queremos para as próximas décadas. Senhor presidente, ainda não vencemos a crise. Ao contrário, sentimos na pele todos os dias seus efeitos, ainda que boa parte dos indicadores econômicos e sociais catarinenses sejam melhores que dos demais estados. Para enfrentá-la, é fundamental que saibamos as expectativas dos agentes econômicos. E a FEComércio foi, após as eleições que consagraram os vossos mandatos, entender de empresários do setor e consumidores o que esperam de 2019. Atestamos que 83% dos consumidores estão confiantes em uma melhora do cenário econômico e 65% dizem-se seguros com seus empregos. Quando fomos aos empresários, vimos que a expectativa de melhora nas vendas é positiva,
para quase 90% dos entrevistados. Mas um dado nos chamou a atenção: 65% desses empresários não pretendem contratar. Ora, isso significa que o investimento será baixo, seguindo a lógica dos anos anteriores. Mas como vamos sair da crise sem investimento, senhores? Esse é o assunto central. Em 2017, última medição do investimento em Santa Catarina, não chegamos a 10% da receita corrente, líquida, ou seja, 1,6 bilhões de reais. Isso é nada perto do nosso imenso desafio e de nossas imensas potencialidades na agroindústria, indústria, comércio, serviços e turismo. Eu lhes asseguro que, se tivermos um ambiente econômico sem sobressaltos, que respeite os contratos firmados, garanta estabilidade e incentive os investidores, seguramente os dados de investimento e contratação irão melhorar. Nós podemos, em conjunto, reverter essa apreensão do mercado. E é nesse cenário que se coloca o tema dos incentivos fiscais. Eles são elemento central na atração de investimento em meio a uma guerra fiscal. E seu tema é incentivo fiscal, já deixo de antemão um dado. O comércio catarinense é forte e carrega os indicadores que aqui mencionei. A despeito do apoio do Estado, se somarmos varejo e atacado, ambos não chegam a 2,5% do total de benefícios fiscais colocados na LDO de 2019. Se é nesta casa que este tema terá seus maiores debates, como tem constantemente afirmado o presidente Júlio Garcia em seus pronunciamentos, quero deixar este dado com os senhores ao concluir minha fala. Dos quase 6 bilhões de benefícios constantes na LDO de 2019, não chegamos na casa dos 150 milhões em benefícios, a um setor responsável por 25 bilhões de massa salarial. Para este e demais temas, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, nos colocamos à disposição de cada um dos senhores e das senhoras para um diálogo franco, aberto e transparente, onde o nosso maior objetivo deve ser a competitividade de nossa economia e o empreendedorismo de nossa gente. Muito obrigado. Com a palavra, deputado Milton Obos. Peço ao senhor Bruno que aguarde ainda na tribuna desta casa para ouvir nossos colegas deputados. Obrigado, senhor presidente. Cumprimentar Bruno, presidente da FEComércio, toda a equipe que o acompanha, e todos os empresários de Santa Catarina, principalmente do setor do comércio, e agradecer, Bruno, pela sua contribuição, pela contribuição da instituição FEComércio para com Santa Catarina. O que aconteceu nessa casa, em termos de aprovação dos projetos de interesse do setor produtivo e do comércio de Santa Catarina, nada mais é de uma resposta serena desse parlamento, de que o modelo de Estado que nós temos não precisa de privilégios, mas ele precisa de competitividade. E é nesse sentido que nós defendemos os benefícios fiscais necessários à competitividade. Não adianta, e eu falei isso muito claro, chegar aqui e dizer que precisa aumentar imposto, deputado Sopelso, como é o caso do agronegócio, achando que Santa Catarina é uma ilha e não vai ser afetado pelos demais. Nós temos que concorrer, o empresário catarinense, para gerar emprego acima da média nacional, para arrecadar impostos acima da média nacional, precisa dessa condição competitiva e, nesse sentido, conte conosco sempre para fazer com que esse Estado continue sendo um bom Estado para se trabalhar e para investir e para o povo catarinense ter emprego. Muito obrigado. Parabéns. Obrigado. A palavra, deputado Nilson Berlanda. Senhor presidente, quero também cumprimentar Bruno Brighton, um grande presidente, parabenizá-lo pelo trabalho que faz diante da entidade, bem como também todos os demais executivos que estão aqui. Dizer ao nobre amigo
que eu estou aqui defendendo também com unhas e dentes a questão da manutenção dos incentivos fiscais. E eu tenho certeza aqui, presidente, aqui está quase na totalidade dos deputados. Pode contar conosco aqui que certamente a gente vai conseguir manter o nosso varejo, a nossa indústria trabalhando e produzindo, bem como também a agricultura por toda Santa Catarina. Parabéns mais uma vez pelo trabalho seu e da sua equipe. Obrigado. Com a palavra o deputado João Amin. Cumprimentar Bruno Breithaupt, seja bem-vindo aqui na Assembleia Legislativa. Também em nome dos seus convidados, o Janja, João Eduardo Moritz, nosso amigo, né? E ter a certeza que nessa casa vocês têm parceiro, têm diálogo aberto, né? Tudo que for importante, não só para o setor, mas para Santa Catarina, comércio de bens, serviço, turismo, que representa mais de 12% do nosso PIB. O Janja pode me corrigir se eu estiver errado. Então, parabéns, e tenha nessa casa aqui parceiros para discordar de vez em quando, isso faz parte da democracia, mas obviamente que diálogo aberto nas causas, não só do setor, mas na causa dos catarinenses, que vocês muito bem representam. Muito obrigado. Com a palavra a deputada Paulinha. Bem, senhoras e senhores, eu quero compartilhar com vocês que é uma alegria inenarrável para mim receber o Bruno nesta casa, porque tenho o privilégio de dizer que carrego em meu currículo uma passagem como conselheira do sistema e posso lhes assegurar também, como ex-diretora nacional de qualificação, que Santa Catarina alcançou o top no conceito gestão do sistema Fé-Comércio de todo o nosso país. Inclusive, o Bruno foi destacado para ser interventor de estados como Rio de Janeiro, por exemplo, em momentos de crise. Então, te dizer o quanto eu me sinto gratificada pela sua competência e do que os catarinenses podem oferecer ao nosso país. Sobre a pauta em especial, meu amigo, eu quero lhe dizer que tenho aprendido muito aqui. Ontem me tornei deputada e encontrei aqui alguns laços de nobreza que nos põem acima das condições ideológicas e partidárias. Esta questão que trata dos incentivos fiscais e da seguridade da economia do Estado, que é exatamente o que descreveu aqui o deputado Milton, tem em uníssono som nesta casa um entendimento de que este é o caminho certo. Fique tranquilo. A Assembleia Legislativa está empoderada do assunto e não faltará ao setor produtivo catarinense. Conte também aqui com a minha voz, como sempre contaste, como amiga e como ex-conselheira. Obrigado. Com a palavra o deputado José Milton Schaeffer. Presidente Bruno, quero cumprimentá-lo aí pelas suas palavras, cumprimentá-lo pelo trabalho que faz em frente da instituição. Em muitas pautas, o senhor tem andado aqui pela Assembleia, algumas de interesse do setor e outras de interesse da sociedade, o que torna ainda mais elevado o trabalho que o senhor tem feito à frente da Fecomércio. E segundo, pela importância da federação, de todo o sistema, para a economia de Santa Catarina. São cerca de 65% do nosso PIB, 50% da arrecadação estadual de tributos vem deste segmento, 1,3 milhões de empregos diretos e 600 mil empresas. Santa Catarina é essa grande colmeia, né, de empreendedores. E nós não podemos, poder público, né, ele não pode atrapalhar, ele tem que criar condições para que essas pessoas possam fazer o Estado andar, né? O serviço público tem que ser de qualidade, com eficiência e também caber dentro do orçamento do Estado, e não o contrário. Então, eu quero lhe cumprimentar, a você e a todos os associados, dizer que esta casa está sempre à disposição e é muito bom quando se trabalha prioridades que vêm indicada por federações idôneas e comprometidas igual a Fecomércio. Seja sempre bem-vindo. Aproveito aqui para mais uma vez parabenizar você e todos. Obrigado. Com a palavra, doutor Vicente Caro Preço. Amigo Bruno Breithaupt, parabenizo o amigo pelo excelente trabalho que vem apresentando à frente da Fecomércio, pela pujança e pela visão. Certamente a Assembleia Legislativa, essa legislatura em especial, não hesitará em tratar bem a saúde do comércio catarinense. É isso que Vossa Excelência pode ter certeza. Tanto o amigo Bruno Breithaupt, como toda a diretoria, pode ter certeza
que nós estamos aqui para salvaguardar, né, a economia catarinense, e quando se fala em economia, se fala em comércio. Com a palavra o deputado Kennedy Nunes. Eu queria, senhor deputado presidente, parabenizar ao presidente Braita e todos os executivos que estão aqui, explicar, porque às vezes a gente está ali na rede social, estavam perguntando por que os comerciantes estavam falando aqui. É bom a gente explicar que essa é uma possibilidade garantida, inclusive, na lei, dar a possibilidade, hoje, a federação, mas também tem a Fiesc, que passa por aqui também. É uma prestação de contas do que esses setores tão importantes da sociedade faz e traz a essa casa exatamente por entender que aqui é a casa do povo. Então, só para explicar a quem está nos acompanhando, que faz parte e a gente fica muito contente. Quero parabenizar pela carta que Vossa Excelência trouxe a nós aqui e que eu, que sou um apaixonado por números, a gente começa a ver os números e começa a ver quanta coisa ainda falta para que o progresso venha na sua totalidade. Parabéns à Federação, parabéns a todos e continuem com esse trabalho fantástico junto conosco, nos ajudando. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra o deputado Fabiano da Luz. Senhor presidente, eu quero parabenizá-lo aqui pela explanação e eu estava aqui acompanhando um pouquinho dos itens e eu percebi que a questão da legislação trabalhista está entre um dos menores entraves se comparado a outros obstáculos que a federação tem. E é bom a gente perceber também que o trabalhador ele é um grande parceiro, né? O resultado do trabalho do funcionário é que pode ajudar e contribuir muito com a empresa. E nesta questão dos incentivos fiscais, o que nos preocupa aqui é justamente aqueles setores em que precisam de um incentivo para se tornarem competitivos lá fora, mas, ao mesmo tempo, termos o cuidado de não cometermos a injustiça de, dentro de um mesmo setor, alguns serem beneficiados e outros não. E aí acabar de que um grande empresário fecha várias pequenas empresas porque ele tem incentivo e não paga imposto, enquanto os pequenos sofrem, labutam para conseguir manter os seus impostos em dias. Mas parabéns mais uma vez pela explanação e conto com essa casa. A palavra, deputado Volney Weber. Bom, primeiramente, quero parabenizar o presidente da FEComércio, Bruno, também deixar registrado o trabalho que a Fiesc, a Federação da Indústria, também vem fazendo, e que nós temos que concordar em defender o incentivo fiscal com o entendimento que ele busca competitividade a todo o segmento de produção do nosso Estado. Então, tão logo temos que ser parceiro, me coloco à disposição, vou trabalhar fortemente para que o governo seja sensível e entenda que isso tem que ser muito bem estudado e que, concordo eu, que temos que revisar talvez algum benefício concedido e, se tiver algum erro, que revise, analise, chame o segmento, chame a federação e busque entendimento. Então, logo quando do entendimento, nós temos que trabalhar para convalidar esses incentivos, para dar segurança para aquele que investe, para aquele que o proporciona através da sua indústria, o comércio, a geração de emprego, de renda e também a sustentação do nosso Estado através dos tributos recolhidos pelas pessoas que estão no trabalho. Então, essa é a defesa, é desta forma que eu entendo que nós temos que trabalhar, fazendo o que? Revisamos e automaticamente encontrado um erro ou outro, que corrigimos e aí sim trabalhar a convalidação desses incentivos, fazendo com que tenhamos um Estado sempre cada vez mais forte, mas também que proporcione segurança. Palavra deputado Maurício Skudilark. Obrigado, senhor presidente. Parabenizar o presidente. Vossa Excelência sabe aí da importância que teve do movimento todo para corrigir essas distorções que iriam acarretar sérios problemas para a economia, para o comércio. Eu via uma manifestação do ministro da Economia lá essa semana, e aqui na casa, às vezes, nós votamos, iniciamos o projeto de lei, fazendo exigências para o comerciante, talvez pensando em beneficiar alguns.
Mas talvez aquela exigência, mais do que beneficiar, pode prejudicar no contexto geral. E é o que a gente vê hoje na questão trabalhista. Nós queremos fazer muita exigência para garantir o trabalhador. Isso faz com que o custo de um trabalhador para o empresário sejam 2 trabalhadores. Então, ao invés de nós estarmos beneficiando, nós estamos desempregando o segundo. Porque se o custo não fosse tão elevado das exigências impostas, o comércio estaria empregando muito mais, fazendo muito mais, investindo muito mais. Então, conhecendo essa dificuldade, nós, parlamentares, temos sim a obrigação de fazer o melhor e de atender esses reclamos para o bem do desenvolvimento do país. Parabéns. Com a palavra, o deputado Ivan Nats. Eu queria, além de reconhecer todo o esforço da FEComércio, em contribuir com o Estado de Santa Catarina, dizer que, na condição de presidente da Comissão de Turismo da Assembleia Legislativa, nós estamos lá, eu, deputado Vampiro, deputado Vicente Caro Preso, os demais deputados que fazem parte da Comissão de Turismo, com as portas abertas para receber as sugestões da FEComércio, no sentido de contribuir para ampliar o fomento catarinense nesse que é um destaque tão importante, que é o desenvolvimento do turismo, o crescimento do turismo em Santa Catarina. A gente tem muito para crescer, nós estamos ainda aí quase, não chegamos ainda a 15% do PIB catarinense, mas tem muito para produzir. Temos que observar o que fazem outros estados, os que fazem outros países, que há tanta carência de turismo, há tanta carência, que as pessoas se deslocam para qualquer lugar para ver as pequenas coisas. Então, a Assembleia Legislativa, através da nossa Comissão de Turismo, está à disposição da FEComércio, quer ser parceiro da FEComércio e também quer ser um fiscal. De tudo aquilo que ia travar e atrapalhar o crescimento do turismo de Santa Catarina, conte com a comissão no sentido de solucionar esse desafio. Nós queremos ser parceiros da FEComércio, principalmente na questão do desenvolvimento turístico de Santa Catarina. Parabéns. Esta presidência agradece a presença do senhor Bruno Breithaupt, bem como seus assessores e a diretoria da instituição, pela mensagem anual trazida a este Parlamento. Sejam sempre bem-vindos a esta casa. Paulinha, vem cá.